Mas não é, pô, a minha voz é normal, é o microfone mesmo. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá, Então, beleza. pronto. Aí, foi. Então, a aula de hoje é sobre metabolismo de lipídios, né? E a gente vai falar de 4 assuntos diferentes, né? A gente vai falar da síntese de lipídios, da beta-oxidação, da formação de lipoproteínas e da formação do colesterol. Então, são esses 4 assuntos que a gente vai estar destrinchando um pouco nessas aulas. Não dá para falar sobre tudo, de todos os assuntos. Então, eu peguei os pontos-chave, os pontos mais importantes, que a gente vai usar, por exemplo, para aplicar medicamentos e entre outras coisas. E os pontos chaves para vocês entenderem o processo, né? Mas para mais detalhes, só olhando o livro ou algum resumo muito bom, não sei. Ou na própria aula do professor, né? Então vamos lá. A primeira coisa é mostrar o exercício que a professora passou pra gente, né? Quer dizer, não sei se vocês perceberam, toda a aula a professora Juliana manda os exercícios pra gente colocar, que são os pontos que ela acha interessante trabalhar com vocês, né? No caso aqui, a primeira pergunta é um paciente que tem uma deficiência de carnitina, né? E essa condição era caracterizada por fraqueza muscular, né? E os sintomas se agravavam durante o jejum e o exercício. Só que quando foi adicionada a carnitina de forma exógena, a oxidação de ácido graxo se igualou ao normal e o indivíduo ficou sadio, né? Aí a pergunta é, por que os sintomas do paciente se agravavam durante o jejum, exercício e dieta rica em gorduras? Essa é a primeira pergunta. Eu não sei se você sabe qual é a função da carnitina, né? E eu vou estar falando um pouquinho da aula, mas acho que algum de vocês deve conseguir responder essa primeira, né? Que vai fazer aquele transporte lá do acil-CoA de fora da mitocôndria para dentro da mitocôndria. A gente vai estar falando um pouquinho disso depois. A segunda pergunta que ela passou, no caso, é por que quando a pessoa ingere, né, se alimenta de alimentos ricos em glicose, sacarose, frutose, eles são transformados em ácido graxo. Aí, como essas substâncias são produzidas a partir da glicose? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é sobre 3 medicamentos, né? Medicamentos entre aspas, porque restrição dietética não é um medicamento, mas é muito importante. Administração de niacina e administração de estatinas. Como essas 3 abordagens podem contribuir para melhorar o perfil lipídico de um paciente? Então são essas 3 perguntas, acho que vocês conseguem responder alguma delas, mas o objetivo é que no final vocês consigam resolver todas elas facilmente, né? E a gente vai um pouquinho além disso. Então vamos lá. Primeira coisa para vocês entenderem a síntese de lipídios é entender que o metabolismo todo ele está interligado, né? Então ciclo de Krebs, síntese de lipídios, beta-oxidação, está tudo ligado um com o outro. Vocês podem perceber que tem substâncias que estão em vários ciclos, né? Uma mesma substância está em vários ciclos, tá? E a síntese de lipídios ela vai começar igualzinho começa o ciclo de Krebs. Não sei se vocês lembram, lá, eu passei pela glicólise e o meu produto foi o piruvato. A gente pode estar vendo aqui. O piruvato vai juntar com CO2 e vai formar oxalacetato. E o oxalacetato vai juntar com acetil-CoA e vai formar o citrato. Então, oxalacetato, acetil-CoA. Sai a coenzima A, formou o citrato. Até agora está igualzinho o ciclo de Krebs. E qual vai ser o gatilho para começar a síntese de lipídios, né? Então, quando a gente tem excesso de ATP e excesso de acetil-CoA, o corpo vai entender, pô, eu tenho muito acetil-CoA, eu tenho muito ATP, eu não preciso de energia nesse momento. O que eu vou fazer? Eu vou armazenar. Então, é assim que acontece. Então, por exemplo, quando você come muita proteína, né, você faz aquele suplemento proteico maciço de academia, ou quando você come coisas muito doces, em grande quantidade, eu vou ter um acúmulo de acetil-CoA, um acúmulo de ATP, e com isso, eu vou induzir o corpo a falar, pô, agora eu vou armazenar isso daí. É aí que vai acontecer
O acetil-CoA vai se juntar com o oxalacetato e vai formar o citrato. E o citrato, que deveria continuar aqui no ciclo de Krebs para formar ainda mais ATP, ele vai fazer o seguinte, ele vai sair da célula. Porque eu vou inibir a enzima que faria parte do processo, que no caso é isocitrato desidrogenase. Mas não precisa decorar isso. Então, eu inibindo essa enzima, eu não consigo continuar o ciclo de Krebs. Então, o citrato ele sai da célula. Da mitocôndria. Quando esse citrato sai da mitocôndria, ele vai se transformar novamente em acetil-CoA e oxalacetato. Então eu juntei aqui, saí e disjuntei aqui, né? Ou seja, separei o acetil-CoA do oxalacetato. E por que o organismo faz isso? Por um motivo bem simples. O acetil-CoA ele é incapaz de sair da mitocôndria, né? Então se o acetil-CoA não consegue sair da mitocôndria, eu preciso dar um jeito de fazer ele pegar carona. E ele vai pegar carona aqui com o citrato. Então pegou carona com o citrato e foi lá para fora, porque o citrato sai da mitocôndria facilmente, tá? Como tem coenzima A aqui do lado de fora no citosol, o citrato se junta com a coenzima A de novo. Quando o citrato se junta com o citrato não, né? Quando separa que o acetil do citrato se junta com a coenzima A, forma acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai passar por vários processos até formar um ácido graxo. Entendeu? Isso é muito importante que vocês entendam. E qual o destino do oxalacetato? Ele tem um destino interessante também. O oxalacetato vai formar um malato. Do malato, ele vai formar o piruvato. E o piruvato vai voltar para dentro da célula. Só que quando ele forma o piruvato aqui, sair um CO2, isso vai fornecer energia para pegar um NADP e transformar em NADPH. E esse NADPH, na transformação aqui, é catabolizada, né, pela transformação do malato em piruvato, ele vai ser utilizado aqui na síntese de ácido graxo. Então esse NADPH, que eu transformei lá do oxalacetato em piruvato novamente, ele vai ser utilizado para a formação do ácido graxo. Então esse é o primeiro passo que vocês entendam, né? Só resumindo, para ficar mais claro, eu tenho acetil-CoA na mitocôndria e tenho coenzima A fora da mitocôndria, né? Mas só que eu não consigo tirar esse acetil-CoA de dentro da mitocôndria, ela não consegue sair. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar o ciclo de Krebs, eu vou até a primeira reação, na formação do citrato. E do citrato, esse acetil-CoA ele vai pegar carona, ele vai sair da célula junto com o citrato. Aí fora da mitocôndria ele vai separar de novo acetil-CoA e oxalacetato. E o acetil-CoA vai ser utilizado para síntese de ácido graxo, o oxalacetato vai voltar para dentro da mitocôndria de novo na forma de piruvato, e nessa reação vai formar o NADPH. E esse NADPH vai ser utilizado aqui na síntese de ácido graxo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Eu vou falando, espero que vocês estejam entendendo. Mas como eu falei, é bem complexo, então tem bastante coisa. E eu tô colocando tudo aqui, eu não tô omitindo praticamente nada, então tá tudo aqui. Então vamos lá, síntese de lipídios, né? A primeira etapa da síntese de lipídios, propriamente dita, é pegar aquele acetil-CoA que eu tirei da mitocôndria e transformar ele em malonil-CoA. Como que vai funcionar isso? Porque a síntese de ácido graxo ela funciona da seguinte maneira: eu tenho uma molécula de acetil-CoA e eu vou adicionando carbonos de 2 em 2. Esses carbonos que eu vou adicionando de 2 em 2 são provenientes do malonil-CoA. E vai funcionar da seguinte maneira: como que eu vou transformar o acetil-CoA, uma molécula de 2 carbonos, no malonil-CoA, uma molécula de 3 carbonos? Vai funcionar assim. Eu tenho um acetil-CoA, eu vou juntar ele. Algumas literaturas, eu não sei se vocês viram no livro, eles falam ácido carbônico, mas no outro livro ele fala CO2. Se eu não me engano, acho que o Strayer fala CO2 e o Lane fala ácido carbônico. Então eu coloquei as duas aqui, então tanto faz. Eu não sei se vocês lembram lá da nossa primeira aula de sistema tampão. No sangue, o CO2 ele transforma em ácido carbônico, que volta a ser CO2, regulando o pH sanguíneo, né? É o nosso sistema tampão. Mas não vem ao caso agora. Então, tanto faz ácido carbônico com CO2. Então, eu vou juntar com acetil-CoA. Juntando o ácido carbônico, o CO2, né, com acetil-CoA, eu vou formar uma malonil-CoA. Só que essa reação ela precisa de energia. Vocês podem ver que eu vou sair de uma molécula de 2 carbonos para uma molécula de 3 carbonos. E essa energia vai ser proveniente de um ATP. Então eu vou pegar o ATP, vou transformar em ADP e PI, pegar o acetil-CoA com um gás carbônico e transformar em malonil-CoA. E esse malonil-CoA que vai ser utilizado lá para adicionar carbono de 2 em 2 no meu ácido graxo, tá? E a enzima que vai catabolizar essa reação é a acetil-coenzima A carboxilase.
E essa enzima acetil-CoA carboxilase, ela vai ser ativada quando tem excesso de piruvato no citosol. Lembra que eu falei lá no outro slide que eu estou tirando citrato aqui e transformando novamente em piruvato? Então esse piruvato aqui vai acabar ativando a acetil-CoA carboxilase, transformando ela no polímero ativo que vai catabolizar essa reação de pegar um acetil-CoA e transformar em malonil-CoA. E a parte mais complicada é entender isso aqui, como que vai funcionar esse monte de reação para fazer a síntese de lipídio. Eu coloquei essa foto aqui do livro que eu acho muito pouco didática. Eu preparei o meu esquema, na verdade eu copiei de um professor da internet, eu fui tirando uns prints e coloquei lá, porque dá muito trabalho fazer do zero. Mas enfim, só recapitulando aqui, essa é a foto do livro que explica a síntese de lipídios. Dá pra entender ela, só que eu achei um pouco complicado. Tanto que eu coloquei um memezinho do Homer aqui, tipo aquele meme que ele entra pro mato assim que ele não consegue entender nada. E tá tudo aqui. Só que eu preparei uma forma mais simples de entender, né? Que no caso foi esse esquemazinho que eu fiz. Não sei se é mais simples, se complica mais, mas eu achei mais simples. Então eu que preparei a aula, eu que decido. Então vamos lá. Eu tenho aqui um malonil acetil-CoA ACP transferase. É o nome desse conjunto de enzimas, né? Que no caso é como eu posso falar? É um complexo enzimático, que o nome é malonil acetil-CoA ACP transferase. É isso daqui que eu desenhei. Aqui é só para explicar a figura. Aqui eu tenho ACP, aqui eu tenho KS, e aqui eu tenho as subunidades enzimáticas que estão nesse complexo. Mas isso não é o caso. O que eu quero que vocês entendam é assim, né? Primeira coisa, eu tenho um acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele vai perder uma coenzima A. Quando esse acetil-CoA perde uma coenzima A, ela vai esses dois carbonos aqui do acetil-CoA, o acetil, na verdade, vai se juntar aqui ao ACP. Tem esse SH aqui porque o ACP tem enxofre, tá? É só por isso. Então eu vou pegar dois carbonos e vou juntar no ACP. Então aqui, eu juntei esses dois carbonos no ACP. Depois eu vou pegar esses dois carbonos do ACP e vou jogar lá pra cima. Aqui, ó, vocês podem ver que eu joguei aqui pra cima. Aqui no KS, né? Tem um aminoácido na sua ponta de cisteína que também contém enxofre, por isso que tem esse cis-S, então KS. E aqui na outra figura, só para mostrar para vocês que eu não estou inventando nada, tá aqui, ó, ACP e KS. Só que tá complicado de entender. Vamos lá. Peguei esses dois carbonos que veio lá do acetil e joguei lá pro KS. Depois eu vou pegar a molécula de malonil-CoA, aí que o malonil-CoA vai participar. E vocês lembram que eu usei um ATP para formar esse malonil-CoA juntando um CO2 nele. Esse é o CO2 que está aqui. Então esse malonil-CoA ele vai perder a coenzima A e vai se juntar. Então se juntou aqui o malonil-CoA. E esse CO2 ele vai ser útil porque é a saída desse CO2 que vai fornecer energia para recuperar esse acetil aqui de cima. Então esse acetil ele vai descer novamente. Então saiu o CO2, desceu o acetil. Aí eu formei já 4 carbonos. Então eu tenho um princípio de ácido graxo com 4 carbonos. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é basicamente isso. Eu peguei acetil e juntei. Eu joguei acetil para um lugar. Eu peguei o malonil, grudei aqui. Depois esse malonil perdeu o CO2 e essa energia, essa perda do CO2 forneceu energia para pegar esse acetil e juntar aqui de novo. Formei uma molécula de 4 carbonos. Só que eu quero que vocês percebam que o ácido graxo, acho que vocês já tiveram aula disso, ele não tem dupla O. Não tem hidroxila, ele não tem nada. É só carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. E uma ponta aqui de ácido carbônico. E como que eu vou tirar esses oxigênios daqui, essas dupla O's daqui? Aí que vão servir, né, essas outras enzimas que estão aqui dentro, nesse complexo enzimático. Então para formar o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, eu vou adicionando carbonos de 2 em 2. Só que para adicionar esses carbonos de 2 em 2, eu tenho que tirar essas dupla O's também, faz parte do processo. Como é que eu tiro essas dupla O? Primeira etapa, eu vou pegar um NADPH. Então, lembra daquele NADPH que eu transformei o oxalacetato em piruvato novamente? Esse NADPH vai ser utilizado aqui, ó. Então esse NADPH vai adicionar hidrogênios aqui.
Adicionando hidrogênios, eu vou ter isso daqui. Então, eu vou ter uma hidroxila aqui, um outro hidrogênio aqui. Aí, a partir daí, eu formei o NADP, né? Eu peguei os hidrogênios do NADPH, formei o NADP, e a partir daí, isso daqui, essa hidroxila e esse hidrogênio, eles vão se juntar e vão sair na forma de água. Então, eu desidratei isso aqui. Depois vai vir um outro NADPH. Por quê? Quando eu tirei essa molécula de água, eu fiz uma dupla ligação entre esses carbonos. E vocês podem ver que o ácido palmítico não tem dupla ligação entre os carbonos. Então, eu tirei essa molécula de água. Depois, eu vou pegar outro NADPH e vou adicionar mais hidrogênio aqui. Adicionando mais hidrogênio aqui, eu vou quebrar essa dupla O e vou pegar esses dois hidrogênios e vai ficar algo mais parecido com o ácido palmítico. E depois, eu vou jogar isso lá pra cima. Eu não sei se vocês perceberam agora, eu joguei isso lá pra cima. Eu voltei lá pra esse momento aqui. Então, eu joguei isso aqui pra cima, pro meu KS. Então, eu tenho 4 carbonos aqui no KS e eu vou continuar o ciclo novamente. Eu vou pegar outro malônio com A, vou colocar aqui, aí vai sair um CO2. Aí, os 2 carbonos, no caso agora, são 4. Então, os 4 carbonos vão descer. Aí, eu já vou ter 6 carbonos. Aí, vai acontecer novamente. Eu vou pegar NADPH para tirar essas duplas Os. Depois vai sair como água. Depois, vou quebrar essa dupla ligação com o NADPH novamente. E depois, assim, eu vou fazendo esse ciclo. Adicionando carbono de 2 em 2. Vocês conseguiram entender? Dá um oi aí pra ver se eu não tô falando sozinho. De repente, a internet caiu, não sei. Vocês estão aí, galera? Oi. Pronto, alguém falou, tá bom. Então, eu sei que vocês estão vivos ainda, porque é um pouco difícil sobreviver a isso. Você tá entendendo? O que você achou? Complexo. O professor de vocês, quando ele passou essa aula, ele deu os detalhes ou ele só falou, não, porque eu vou adicionando malonil de 2 em 2 e vou formar um ácido gráfico. Ele falou o processo inteiro? Como é que foi isso? Nossa, eu não lembro. Você não lembra? Cara, ele não lembra. Então, Ele fala detalhado, mas a gente esquece tudo, porque é muito difícil. entendi. É sempre assim mesmo, a gente esquece, mas o importante é que vocês lembram o básico, né? O mais importante aqui é saber que é o complexo enzimático, que eu vou movendo carbono de um lugar para o outro, adicionando carbono de 2 em 2. E o objetivo desses NADPHs é tirar duplas ligações de oxigênio e tirar duplas ligações entre os carbonos, entendeu? Para formar uma molécula insaturada, como a gente pode estar vendo aqui, que é o ácido palmítico, tá? E outro adendo importante que eu queria passar para vocês é que esse NADPH, um deles a gente já viu, né, que é da transformação daquele oxalacetato em piruvato. Vou até voltar para vocês verem que eu não estou endoidando, né? Eu peguei o oxalacetato, transformei em malato, depois piruvato. A transformação do malato em piruvato formou um NADPH. Então esse NADPH eu estou utilizando ele aqui, um deles. O outro NADPH, ele vai vir lá da via das pentoses. Então, a primeira reação das vias da via das pentoses, eu já formo um NADPH. Então, é daí que vem um outro NADPH. Eu não vou entrar na via das pentoses aqui, porque a gente não tem tempo hábil. Eu estou falando da síntese ainda. Eu tenho que falar da beta-oxidação, colesterol e ainda lipoproteínas. Então, a síntese é basicamente isso, tá? Eu só vou resumir em alguns segundos para vocês como é que funciona. Então eu tenho que tirar o citrato de dentro da mitocôndria, porque o acetil-CoA ele pega carona com o citrato. Aqui ele vai ser transformado novamente em acetil-CoA e oxalacetato. Acetil-CoA eu vou utilizar para formar ácido graxo. Oxalacetato volta a ser piruvato, voltando para mitocôndrias, e nesse processo produz um NADPH. Acetil-CoA, para formar uma malônio-CoA, precisa de um ATP e de um CO2. Então o CO2 vai entrar junto com acetil-CoA e o ATP vai catabolizar essa reação, fornecendo energia para a reação, transformando em malônio-CoA. Que a enzima responsável por esse processo é a acetil-CoA carboxilase, que é ativada pelo excesso de piruvato no citosol. Lembra que eu tirei piruvato da mitocôndria e coloquei no citosol.
Depois disso, aí vai ter o processo todo. Eu vou adicionando primeiramente um acetil-CoA, depois eu vou mudando esse acetil-CoA de lugar. Aí depois eu vou adicionar um malonil-CoA. Aí quando eu adiciono o malonil-CoA, ele sai o CO2, foi a energia necessária para juntar esses 2 carbonos aqui do acetil. Depois desses 4 carbonos, eu posso ver que tem dupla O. Eu tenho que tirar essa dupla O. Então, eu vou usar o NADPH, que veio lá daquela reação quando eu transformo o oxalo acetato em piruvato. E também da via das fentoses. Então, adicionei NADPH para tirar esses dupla Os. E também adicionei NADPH para quebrar essa dupla ligação e adicionar hidrogênio aqui. Aqui ficou uma molécula mais parecida com o ácido palmítico. E depois esse ciclo vai se repetindo. Então, eu vou adicionando carbono de 2 em 2 a partir do malonil-CoA. Lembrando que para produzir um malonil-CoA eu gastei um ATP. Ah, mas a célula gasta energia para armazenar energia? Sim, porque a gente vai ver depois, né, na beta-oxidação, que o ácido graxo ele é muito energético, mas muito energético mesmo. Se uma glicose consegue produzir o que? 28, 29 ATPs, um ácido graxo produz 100. Entendeu? Então o ácido graxo é bem energético, então vale a pena gastar energia para armazenar ele. E agora, o catabolismo de lipídios, né, a beta-oxidação provavelmente dita, eu peguei essa imagem aqui do livro, não está muito didática, porque eu achei que estava completa, assim, que tinha todas as coisas. Eu vou resumir. Então, eu tenho gorduras que são ingeridas na dieta e tenho gorduras que eu produzi lá a partir da síntese de lipídios, né? Então, dieta e síntese de lipídios a partir do acetil-CoA, né? O acetil-CoA ele pode vir através de proteínas, pode vir através de glicose e vai servir para a formação de lipídios, tá bom? Então por isso que eu falei, excesso de proteína e excesso de açúcar gera lipídio. Então é por isso que beber engorda, comer chocolate engorda, comer muita carne engorda, enfim. É tudo que é bom engorda, né? Aí vamos lá. Essas gorduras ingeridas na dieta, ela vai passar lá pelo intestino, aqui no duodeno, vai ser emulsificada, vai ser transformada em triglicerídeo, depois eu vou formar quilomicrons. Então, o quilomicron, eu vou transportar essas gorduras, né, esses ácidos graxos, pela circulação sanguínea. Esses quilomicrons, o destino deles é ir até o fígado, né? Mas no meio do caminho eles podem liberar ácido graxo também, tá? Ó, é sem complicar, gente. Quilomicron é só para transportar e no meio do caminho pode liberar ácido graxo. Só que o quilomicron geralmente ele vai para o fígado, tá bom? Aqui, essa parte que eu quero que vocês entendam. Então a gente tem uma lipase lipoproteica que vai pegar o triglicerídeo e vai transformar ele em glicerol e ácido graxo. Tá bom? Então tem uma lipase lipoproteica que vai transformar ácido graxo, triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, tá? O glicerol ele vai ter um destino e o ácido graxo vai ter outro destino. Eu quero que vocês entendam. Eu deveria ter colocado o triglicerídeo aqui, né? Uma foto do triglicerídeo para vocês entenderem melhor, só que eu acabei esquecendo. Mas acho que vocês sabem como é que funciona o triglicerídeo. No caso, são os 3 carbonos aqui e cada carbono desse vai ter um ácido graxo grudado nele, tá? É esse desenho que a gente pode estar vendo aqui. É um triglicerídeo, tá? Então eu formei glicerol e formei ácido graxo. O glicerol ele vai ter um trajeto e esse glicerol ele vai ser transformado aqui em glicerol 3-fosfato, depois vai ser transformado em dihidroxiacetona fosfato, depois vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, não sei se vocês lembram, ele faz parte tanto da glicólise quanto da gliconeogênese. Então eu posso formar energia ou posso acumular energia a partir desse gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Nessa transformação do glicerol em gliceraldeído 3-fosfato, eu gastei um ATP, ou seja, houve um gasto energético, só que ao mesmo tempo eu produzi um NADH. Covid. Então, gastei um ATP e produzi um NADH. Então, esse NADH vai entrar na cadeia respiratória e vai produzir energia. Então, não houve um gasto significativo de energia porque eu produzi um NADH. Tá bom? Agora o ácido graxo ele vai ter outro destino. O ácido graxo, primeiramente, ele vai sofrer uma reação de ativação, que a gente fala, né? Isso dentro da célula já, é porque o esquema não fala aqui, né? É incompleto. Eu peguei essa imagem do livro, tá? Então eu tenho um ácido graxo. Ó, entenda devagar. Um ácido graxo. Eu vou juntar esse ácido graxo com uma coenzima A.
O ácido graxo junto com a coenzima A, a gente fala que é um ácido graxo ativo, a gente chama de acil-CoA, tá bom? Para catabolizar essa reação, para fornecer energia para essa reação, eu preciso de ATP. Então eu vou pegar acetil-CoA, acetil-CoA não, desculpa, um ácido graxo mais a coenzima A, mais um ATP e vou formar acil-CoA, mais MP, mais a liberação de 2-fosfato, ou seja, eu peguei um ATP e transformei em AMP. Então, adenosina trisfosfato e adenosina monofosfato. Quando acontece isso, no meu gasto energético, eu não falo que gastou apenas um ATP, eu falo que gastou 2 ATPs, porque a gente pode ver que liberou 2 fosfatos aqui. Eu acho que eu estou complicando muito, né? Só voltando. Eu tenho um triglicerídeo que está acumulado no meus adipócitos primeiramente, ou que podem ser ingeridos na minha dieta. Quando o corpo precisa de energia, eu vou liberar esse triglicerídeo. A primeira etapa, quando eu libero esse triglicerídeo, ele vai ser quebrado pela lipase lipoproteica, que vai liberar glicerol e ácido graxo. Esse glicerol ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato, formando um NADH e gastando um ATP. E esse gliceraldeído 3-fosfato pode entrar na glicólise ou na gliconeogênese, ou seja, pode tanto fornecer energia imediatamente ou pode formar glicose novamente para acumular energia na forma de glicogênio. Já o ácido graxo ele tem um destino diferente. Quando ele entra na célula, a primeira etapa que vai acontecer com ele vai ser a ativação. E ele só vai entrar na célula quando a célula estiver necessitada de energia, tá? Então a gente vai ter hormônios, principalmente o glucagon, que vai induzir a entrada desse ácido graxo da célula. Quando ele entrou na célula, ele vai ser juntado, né? Juntado, ficou estranho. Tá, ele vai se juntar com a coenzima A e vai formar o acil-CoA. Nessa reação eu usei um ATP e transformei em AMP, ou seja, eu gastei 2 fosfatos. Na minha contabilidade eu falo que eu gastei 2 ATPs, tá? E agora é um ponto que eu quero que vocês entendam, que a professora Juliana perguntou. Quando esse acil-CoA está na célula, ele tem que entrar para dentro da mitocôndria. Como é que esse acil-CoA vai entrar para dentro da mitocôndria? Lembra que eu falei que a coenzima ela não consegue passar pela membrana interna da mitocôndria? Então eu vou ter uma molécula que vai ajudar nesse processo, que vai ser a carnitina. E como é que vai acontecer isso? Então meu acil-CoA ele vai perder a coenzima A e vai se juntar com a carnitina. Tá bom? Depois, quando ele se junta com a carnitina, eu formo um composto, que eu esqueci o nome, né, com a carnitina com o ácido graxo. E essa carnitina com ácido graxo, ela vai entrar e vai passar aqui por um canal e vai entrar dentro da mitocôndria. Quando ela entra dentro da mitocôndria, eu junto novamente a coenzima A, tá bom? Tem até uma enzima responsável por isso, que vai pegar o ácido graxo e vai juntar com a coenzima novamente, tá bom? Então, ácido graxo, juntei ATP, formei acil-CoA, peguei a carnitina como uma carona para levar esse ácido graxo junto com a carnitina lá para dentro da mitocôndria, e agora ela está dentro da mitocôndria. A gente pode ver aqui, eu tenho um acil-CoA dentro da mitocôndria, tá bom? Me fala se vocês estão entendendo, tá? Ó, e agora o catabolismo de lipídios, como é que vai acontecer? Agora eu já tenho o acil-CoA dentro, acil-CoA dentro da minha mitocôndria, ele está aqui. Agora vai acontecer reações que eu vou quebrar de 2 em 2 esse ácido graxo. Esse acil-CoA ele vai ser quebrado de 2 em 2. E cada quebra dessa vai fornecer energia. Então eu coloquei aqui uma quebra e aqui eu esquematizei como é que vai funcionar. Então eu vou formar um FADH2, vou entrar água, vou formar um NADH, vai entrar coenzima novamente, né, porque ela vai perder a coenzima aqui, e vai formar novamente o acil-CoA mais acetil-CoA. Então recapitulando, catabolismo de lipídios, como é que vai acontecer? Eu vou quebrar carbonos de 2 em 2. Quando eu quebro esses carbonos de 2 em 2, eu vou produzir FADH2, vou produzir NADH, mais H+, tá? Nessa reação entra uma molécula de água e também uma coenzima A para juntar aqui para formar acetil-CoA novamente. E esse acetil-CoA, ele pode percorrer vários trajetos, ele pode voltar para o ciclo de Krebs novamente, fornecendo mais energia ainda. Então, entra na cadeia transportadora e fornece ATP. E uma coisa interessante, que eu quero que vocês entendam aqui, eu sei que é muito complicado, é muita coisa para aprender,
Mas se vocês entenderem o básico, por exemplo, a cada ciclo desse de quebra de 2 carbonos, eu produzo um FADH, um NADH na verdade, e um FADH2. Em cada ciclo de Linne, que a gente fala que é esse ciclo aqui, o ciclo de Linne. Tá bom? A gente pode ver esse ciclo de Linne aqui. E para cada acetil-CoA eu vou produzir 3 NADH e um FADH2 e um ATP no ciclo de Krebs. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o professor de vocês eles podem perguntar a contabilidade. Então eu esquematizei como é que vai funcionar essa contabilidade. Aí depois eu vou dar um exemplo, mas eu quero que vocês entendam isso. A cada acetil-CoA, 3 NADH, um FADH2 e um ATP no ciclo de Krebs. Tá bom? Eu tive um gasto de 2 ATPs, né, porque sobrou um AMP para formar o acil-CoA. Tá bom? Quando a minha cadeia carbônica, né, quando o meu ácido graxo ele tem um número de carbonos ímpar, a história muda um pouquinho, porque quando eu vou quebrando de 2 em 2, eu não vou ter aqui 2 no final, eu vou ter 3. E esses 3 carbonos com a coenzima A é o que a gente chama de propinil-CoA. E o propinil-CoA ele vai formar succinil-CoA. Para formar o succinil-CoA, ele gastou 1 ATP. E esse succinil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs, porque o succinil-CoA é o intermediário do ciclo de Krebs. Quando esse succinil-CoA entra no ciclo de Krebs, vai formar um NADH, um FADH2 e um ATP. Tá bom? Eu vou dar um exemplo, é mais fácil de vocês entenderem. E quando eu vou calcular o número de ciclos de Linne, vamos supor que eu tenho um ácido graxo, eu coloquei a conta aqui, né? O número de carbonos dividido por 2 menos 1,5, sempre arredondando para cima. Agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona. Vamos supor que na prova de vocês cai um ácido graxo com 19 carbonos. Coloquei um número aleatório, 19 carbonos, tá? Como é que vai funcionar o saldo energético desses 19 carbonos? Existem coisas que são fixas. Por exemplo, para formar o acil-CoA eu vou gastar 2 ATPs, independente do número de carbonos que esse ácido graxo tem. Lembrando, esse ácido graxo tem 19 carbonos, ou seja, um número ímpar, então eu vou formar o propinil-CoA. Mas quantos ciclos de Linne esse ácido graxo de 19 carbonos vai dar? Aí que eu coloquei essa formulazinha, que eu que inventei, tá gente? Isso não tem no livro não. Menos 1,5, né? No caso, 19 dividido por 2 vai dar 9,5, né? Então 9,5 menos 1,5 vai dar 8. Então eu vou ter 8 ciclos de Linne, tá bom? Ah, mas e se não for ímpar? E se for 18 carbonos? Mesma coisa. 8 dividido por 2. Não, 8 não, né? Vamos colocar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 menos 1,5 vai dar 7,5. 7,5 eu arredondo para cima, então vai ser 8 ciclos de Linne também, entendeu? Sempre arredondando para cima quando for no meio. Mas como aqui é um número ímpar, então ficou um número redondo, então eu vou ter 8 ciclos. Então, só para esquematizar aqui, eu vou pegar a calculadora. Vocês estão aí ainda, gente? Fala um oi, é só para mim saber que vocês estão aí. Olá, alguém? Oi. Ah, então tá bom, pronto. Eu sei que vocês estão vivos. Ó, entendam isso, eu tenho um ácido graxo com 19 carbonos. Vamos supor que cai assim na prova de vocês, 19 carbonos. Primeira coisa, eu tenho que saber o número de ciclos de Linne que esses 19 carbonos vão dar. Aí eu vou fazer, dividido por 2 vai dar 9,5. Menos 1,5, sempre menos 1,5. Vai dar aqui 8 voltas, 8 ciclos de Linne que esse ácido graxo vai dar. Se para cada um eu produzo um NADH e um FADH2, então eu vou ter meu saldo aqui, ó, NADH, vou colocar no maiúsculo, FADH2. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Então, 8 ciclos de Linne, né? Eu tenho um 8 aqui e 8 aqui, por enquanto. Isso só do ciclo de Linne, tá bom? Só que eu formei 8 acetil-CoA também, não é? Se eu participei de 8 ciclos de Linne, eu formei 8 acetil-CoA também. E esse 8 acetil-CoA aqui, eu falei pra vocês que ele entra no ciclo de Krebs e fornece 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Então vamos lá. Esses
8 acetil-CoA vão produzir 8 vezes 3, 24 NADH. Ó, um FADH2 para cada volta. vezes 3? Porque são 3 NADHs para cada acetil-CoA no ciclo de Krebs. Ah, tá. Você tá no ciclo de Krebs agora. Isso, eu já tenho os acetil-CoAs aqui. Então 24 NADH, tá bom? Tá. Então lembrando, ó, eu tenho 8 acetil-CoAs, ou seja, 16 carbonos aqui. Eu não falei nada do propanil-CoA ainda, que eu vou entrar nele, tá bom? Então 8 acetil-CoA entrou no ciclo de Krebs, produziu 3 NADH cada. Então 8 vezes 3, 24. Produziu 1 FADH cada, então 8 FADH2. Tá. Eita. E é bem capaz a professor de vocês cobrar isso na prova, né? As provas acabaram, graças Já acabaram? Ah, então tá tranquilo, né? Pô. Ó, 8 Agora FADH2. só tem um defeito em casa só. É? Então 8 FADH2. Mais um ATP aqui, 8 ATPs. Então, isso daqui, os 8 acetil-CoAs. Depois disso, eu vou ficar com um propanil-CoA, lembra? Então aqui tem 16 carbonos, mais os 3 carbonos formam 19 carbonos, do início lá que eu falei. Então são 19 carbonos, então vai sobrar um propanil-CoA. Aqui tem 3 carbonos. Nossa senhora. Então esse propanil-CoA, cada um vai produzir um NADH, um FADH2 e um ATP. Esse é o propanil-CoA. Só que tem gasto de energia também, lembra? Eu gastei 2 ATPs. Gastos, vamos colocar aqui gastos. Então foram 2 ATPs para ativar o ácido graxo, mais um ATP para transformar o propanil-CoA em succinil-CoA. Ou seja, totalizou 3 ATPs. Então, esses foram o meu gasto energético. Tá bom? Então, agora fazendo o cálculo disso daqui, quanto que vai dar? Então, eu tenho 8 NADH aqui, mais 24 NADH aqui. Então, eu tenho 32 NADHs. Certo? 8 mais 24, 32. Se cada NADH produz 2,5 ATPs, eu vou ter 80 ATPs de NADH. Então 80 ATPs. Mais, agora o FADH2. Eu tenho 8 FADH2 aqui e 8 FADH2 aqui. Então eu tenho 16 FADH2. Cada FADH2 produz 1,5 ATP. Então eu vou ter 24 FADH2. Eita, não coloquei o número aqui. Depois disso, eu vou ter 8 ATPs aqui. Não, 24 ATPs, puxa. 8 ATPs aqui que foram produzidos pelo acetil-CoA também. Depois o propanil-CoA. Eu esqueci de contabilizar o propanil-CoA, né? Mas aqui eu vou contabilizar agora. 2,5 mais 1,5. Né? Um NADH produziu 2,5, o FADH produziu 1,5, então 4. Mais 1, 5, mais 5. Então do propanil-CoA 5 ATPs. Mais, na verdade menos agora, né? Agora eu tive gastos, e o gasto foram 3 ATPs. Então a contabilidade vai ficar o seguinte, é bem simples de fazer, olha, 80... mais 24, mais 8, mais 5, menos 3. Pronto, 114 ATPs vai ser gerados a partir de um ácido graxo de 19 carbonos. Então, era isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Agora a gente vai parar de falar de beta-oxidação e vai começar a falar de síntese de colesterol, que é importante também. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou ser bem breve aqui. Quando também, novamente, né, eu tenho excesso de acetil-CoA, uma outra enzima vai ser ativada. E essa outra enzima, a gente fala que é a HMG-CoA sintase. Então, sintase de HMG-CoA.
E essa enzima vai fazer o seguinte, ela vai pegar acetacetil-CoA e acetil-CoA e vai formar em um monte de compostos, tá bom? Eu coloquei aqui a reação completa, olha o tanto de coisa que é. Eu não vou falar disso aqui não, tá? Que é muita coisa. Mas eu quero que vocês entendam que tem uma enzima que é a enzima chave aqui no processo. E essa enzima chave no processo é a HMG coenzima A redutase. Essa HMG coenzima A redutase é o que regula a síntese de colesterol, tá? Por que é importante saber da regulação da síntese de colesterol? A gente sabe, né? Problemas cardíacos, problemas circulatórios no geral, né? Formação de placas de ateroma, são majoritariamente devido ao acúmulo de colesterol em artérias, né? Então, infartos, AVCs, estão tudo advindo disso. Então, se eu consigo entender como é que funciona a regulação da formação do colesterol, eu consigo trabalhar nisso e possibilitar que as placas de ateroma, o acúmulo de colesterol, não ocorra. Então, a HMG-CoA redutase, ela é regulada por diversos hormônios, né? O glucagon e o AMP, por exemplo, vai inibir a HMG-CoA redutase e a insulina vai ativar a HMG-CoA redutase, tá bom? Então, inibe e ativa. A gente pode estar vendo aqui, glucagon e AMP vai inibir e a insulina vai ativar. E tem um medicamento que eu quero que vocês entendam, que são as estatinas. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, a simvastatina, é uma estatina comum. O que essa estatina vai fazer? Ela vai pegar e vai se ligar ao sítio ativo da HMG-CoA redutase, impedindo que essa enzima funcione. Então, eu paro o processo de formação do colesterol. Então, se a estatina bloqueia essa enzima, ela diminui a quantidade de colesterol que eu tenho circulante. Diminuindo a quantidade de colesterol, diminui a formação de placa de ateroma. Diminuindo a formação de placa de ateroma, eu consigo impedir problemas cardiovasculares, problemas vasculos cerebrais e diversos outros problemas relacionados também à obstrução arterial, tá? Ou até venosa, né? Que é formação de trombos também, tá? Então as estatinas vão impedir essa enzima. Eu quero que vocês entendam isso. Mas outra coisa que eu quis colocar aqui, uma informação a mais, que eu não sei se vocês já estudaram, a formação de corpos cetônicos, tá? A formação de corpos cetônicos, ela passa pelo mesmo processo. O início, por exemplo, é o mesmo. Então, a formação de corpos cetônicos tem esse mesmo início. Só que diferente da síntese de colesterol, a formação de corpos cetônicos, eu preciso de um estímulo contrário. Eu preciso de um estímulo do glucagon e do AMP positivo, e eu preciso de um estímulo negativo da insulina. Então, não tenho que ter insulina e tenho que ter glucagon e AMP. Quando eu tenho glucagon e AMP e não tenho insulina, isso daqui eu vou desviar. Eu vou desviar essa formação do ácido mevalônico para a formação de corpos cetônicos, tá bom? Era só um detalhe que eu queria que vocês entendessem. E esse colesterol vai ser usado para quê? Ele vai ser transportado pelo LDL, tá? Principalmente, na verdade é VLDL, aí vai liberando triglicerídeo até formar o LDL. E esse colesterol vai ser acumulado tanto em membranas ou vai ser utilizado para a formação de hormônios, principalmente. Deu para entender, gente? Alguma dúvida nisso aqui? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Estão vivos? Não, deu pra entender. Deu pra entender, né? Eu não sei se o professor de vocês falou disso também, mas eu acho importante, porque às vezes a gente, porque é pacistatina para quem tem hipercolesterolemia, mas não entende o porquê. O que a estatina vai fazer, entendeu? Então tá aqui, ó, vai impedir a HMG-CoA redutase, vai impedir a síntese de colesterol, diminuindo o número de partículas de colesterol circulante no sangue, tá? Um detalhe interessante também, que a estatina acaba diminuindo a formação de corpos cetônicos também, tá? Então, mas é só um detalhe. Mas porque esses processos eles estão correlacionados, formação de corpos cetônicos, formação de colesterol. É interessante que vocês entendam isso também, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho agora a formação de lipoproteínas. Então, formei colesterol, formei triglicerídeo. Mas como que esses colesterol e esse triglicerídeo vai ser transportado no organismo? Eu coloquei esse esquemazinho, eu não vou entrar nos detalhes, tá bom? Quero que vocês entendam só isso aqui, ó. Eu tenho gordura alimentar, né? Mais colesterol e tal, eu me alimentei. Aí vai ser umidificado lá pelos sais biliares, vai formar quilomicrons. Aí esse quilomicron vai circular, vai
liberar também ácidos graxos livres. Lembra que eu falei que o quilomicro libera alguns ácidos graxos livres? Depois esse remanescente de quilomicro vai lá para o fígado, que é o destino dele. Tá bom? Tem ácidos biliares aqui porque os ácidos biliares vão emulsificar essa gordura aqui. Mas não vem a causa agora. Foca no quilomicro. O quilomicro liberou alguns ácidos graxos e foi para o fígado. No fígado, esse quilomicro ele vai ser transformado em VLDL. Tá bom? Então tem um receptor aqui do quilomicro que é bem parecido com o receptor de LDL. E no fígado, esse quilomicro vai liberar seus triglicerídeos, vai formar colesterol também e vai formar o VLDL. Então o VLDL vai circulando. Então esse VLDL vai liberando ácidos graxos livres para a periferia, tanto para o tecido adiposo, tanto para o tecido muscular, para formação de energia, lá pelo aquele processo que a gente já viu, pela beta-oxidação. Então liberou ácidos graxos livres. Lembrando que o VLDL ele tem tanto ácido graxo livre, tanto tem colesterol. Quando eu vou liberando ácidos graxos livres, eu vou aumentando a concentração de colesterol. E o VLDL acaba se transformando em IDL, que tem uma concentração de colesterol maior que o VLDL. E liberando mais ácidos graxos livres ainda esse IDL, acaba formando o LDL, que tem uma concentração bem maior do que o VLDL de colesterol. Então eu já liberei bastante ácido graxo livre para a periferia e o LDL ficou basicamente com colesterol. E qual a função desse colesterol? Novamente, eu falei que o colesterol vai lá para os tecidos periféricos, tanto para a formação de hormônios, tanto para a formação de membrana celular. Tá bom? Então, tecido periférico vai o ácido graxo livre para produção de energia e o colesterol para a formação da membrana e também de hormônios. Tá? Eu acho que eu não falei hormônios antes, né? Se eu não tiver falado hormônios antes, me corrija. É membrana e hormônio, tá? E por que esse LDL é ruim, né? A gente fala colesterol ruim. Porque esse colesterol, ele tem mais facilidade de se acumular nos vasos, né? É um processo mais complexo isso. Eu estou resumindo, entendeu? Resumindo ao máximo que dá. Então, o LDL ele tem mais predisposição a pegar esse colesterol e acumular nos vasos, formando aquelas placas de ateroma. Bem? Lembrando que o LDL não tem só colesterol, tem ácido graxo livre também. Então o ácido graxo livre acaba acumulando também. Tá bom? Agora que vai entrar o HDL. Então o LDL liberou lá seu colesterol, só o seu pouquinho de ácido graxo livre que sobrou lá para os tecidos periféricos. E quando tem excesso de colesterol, o que vai acontecer? Aí que vai entrar o HDL. O HDL vai lá nessas células, vai pegar esse excesso de colesterol e vai levar novamente para o fígado, né? Esse excesso de colesterol levando novamente para o fígado, aí eu vou ter dois processos para esse colesterol. Eu posso tanto reutilizar esse colesterol para a formação do VLDL novamente, ou eu posso liberar esse colesterol na bile. Quando eu libero na bile, ele vai virar fezes e vai para fora do organismo, entendeu? Então é basicamente esse daqui o processo resumido. Só que eu tenho um medicamento muito importante também que é utilizado para as pessoas dislipidêmicas. Como é que é o nome? Dislipidêmicas. Pronto, acertei o nome. Então, esse medicamento, um deles, né, eu já falei que é a estatina, que impede a formação do colesterol. O outro é a niacina. A niacina ela vai ter um mecanismo interessante. E quando eu acumulo ácido graxo no lipídio, ele vai acumular na forma de triglicerídeo. E esse lipídio pode liberar esse ácido graxo para a periferia, indo inclusive lá para o fígado, né? Quando eu tenho um estímulo para liberar esse ácido graxo, eu tenho a formação de AMP ciclo. Esse AMP ciclo vai liberar algumas reações, vai liberar o ácido graxo livre. A niacina ela vai fazer o seguinte, ela vai diminuir o AMP ciclo nesses adipócitos. Diminuindo o AMP ciclo nesses adipócitos, eu diminuo a liberação de ácido graxo pelos meus lipídios. Então, eu diminuo o excesso de ácido graxo livre na minha circulação sanguínea, diminuindo o número de acúmulo, né, de colesterol e triglicerídeos e ácidos graxos livres nos meus vasos, né, formando aquelas placas de ateroma. Espero que vocês estejam entendendo, é muita coisa. Mas era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Então a gente falou desde a formação do lipídio, né, como é que funciona, adicionando carbono de 2,2, qual é a função da unidade de pH, qual é a função do malonil-CoA, como é que esse complexo proteico funciona, né, jogando carbono de um lado para o outro. A gente falou também do catabolismo de lipídios, como é que vai funcionar a ativação, como é que vai ser transportado pela carnitina para dentro da mitocôndria. A carnitina é muito importante, né, para esse processo ocorrer.
como é que vai funcionar a quebra, né, a beta-oxidação propriamente dita e o saldo energético dessa beta-oxidação, como é que ela vai funcionar, tá bom? A gente falou também da síntese de colesterol, que é bem parecido com a síntese de corpos cetônicos, regulada aqui pela insulina. Então tem a excesso de acetil-CoA que vai ser transformado em colesterol, que vai ser transportado pelo VLDL, depois pelo LDL, para a formação de membranas e hormônios. E depois eu falei das lipoproteínas, como é que funciona todo esse transporte, desde os quilomicros, que vai para o fígado, que forma a VLDL, que vai para a periferia, que depois volta pelo HDL, tá bom? Então eu falei de... é tudo que eu tinha que falar e mais um pouco aqui, tá? Então foi bem extensa a aula, mas tá acabando já. A gente começou, olha, 5h10 a 5h58. Então eu falei um assunto de umas 200 páginas em 48 minutos. Estou satisfeito, tá bom? E agora, as perguntas da professora Juliana. Eu acho que agora fica mais fácil de responder. Vocês estão aí ainda, gente? Dá um oi, só pra me saber. Oi, toma aqui. Então tá bom. E deu pra entender o que eu falei? É importante que eu tenha esse feedback de vocês, porque às vezes eu vou falando e não sei se vocês entendem, né? Sim, deu. Você teve alguma dúvida, por exemplo? Não, o que eu tive dúvida você tirou lá. Só que é impossível decorar tudo isso, né? Eu tô falando isso aqui pra vocês, amanhã vocês já esqueceram. Não tem jeito, é normal. Mas eu acho que os conceitos principais, por exemplo, vamos supor que no futuro você pega um paciente que está com certa acidose, você vai lembrar, poxa, ácido cetônico lá, você vai lembrar colesterol, HMG, estatina, você vai ligando os pontos, né? É lógico que agora está fresco, é mais fácil, mas no futuro você vai conseguir ligar esses pontos e vai conseguir, bioquímica lá do começo da faculdade, agora você está formada já e lembra disso, entendeu? Só um exemplo meio ruim, né? Para vocês entenderem que é interessante saber o papel dos medicamentos também, o que a estatina faz, o que a niacina faz, que vocês vão ver muitos pacientes com esses medicamentos também, tá? E aqui, a pergunta da professora Juliana, só recapitulando, né? É um paciente que tem deficiência de carnitina. E ele fica cansado durante o jejum, durante o exercício, os sintomas eles se agravam, né? Uma condição de fraqueza muscular. Só que quando foi adicionado carnitina, ele ficou saudável normalmente, né? Então, por que a carnitina adicionada aumenta a taxa de oxidação do ácido graxo no músculo do paciente? E por que os sintomas do paciente se agravaram durante o jejum, exercício e dieta rica em gorduras? Aí a resposta dessa pergunta a gente falou no decorrer da aula. A carnitina vai pegar o acetil-CoA e vai levá-lo lá para dentro da mitocôndria. Se eu não consigo levar o acetil-CoA para dentro da mitocôndria, não acontece beta-oxidação. E sem beta-oxidação eu perco uma fonte de energia importante para o organismo. Por isso o cansaço. E se eu adicionar dietas ricas em gorduras, o jejum, né, que eu quebro o ácido graxo também, um exercício mais extenso, o ácido graxo que eu deveria utilizar pela beta-oxidação eu não consigo utilizar porque ele está no citosol, ele não entrou para a mitocôndria porque eu não tenho a carnitina para transportar. Então a resposta é basicamente isso, né? Carnitina que é responsável pela entrada, né, dos ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria. Durante o jejum, o estímulo do glucagon, o exercício que tem estímulo da adrenalina, a ativação da lipase sensível ao hormônio do tecido adiposo e estimulação e mobilização desses ácidos graxos. No entanto, como não há carnitina, esse ácido graxo não pode ser oxidado, porque ele não entra na mitocôndria. Como os músculos não têm um tecido que utiliza, como os músculos são um tecido que utiliza muito ácido graxo como fonte de energia, a fraqueza muscular, o sintoma do paciente, tá bom? A segunda pergunta da professora Juliana é, depois de uma pessoa ter ingerido uma quantidade grande, né, de sacarose, glicose e frutose, que excedem as necessidades calóricas, são transformadas em ácido graxo para a síntese de trigliceróis. A síntese de ácido graxo consome acetil-CoA, ATP e NADPH. Lembra que eu falei sobre isso, né? Como essas substâncias são produzidas a partir da glicose? Então, aqui, ó, como essas substâncias são produzidas a partir da glicose? Então, tanto a glicose, tanto a frutose são degradadas a piruvato e glicólise. O piruvato é convertido a acetil-CoA pelo complexo piruvato desidrogenase. Parte desse acetil-CoA vai entrar no ácido do ciclo de Krebs, né, ciclo do ácido cítrico, a qual produz equivalentes redutores que geram ATP. A glicose pode ser oxidada em ribose 5-fosfato, formando NADPH na via da desfentose fosfato. Então, como essas substâncias são produzidas a partir da glicose?
Então, a acetil-CoA é a molécula-chave, não sei se vocês perceberam. Com a acetil-CoA eu formo gordura, com a acetil-CoA eu formo proteína, com a acetil-CoA eu formo glicose. Tá bom? Então, é a molécula-chave do metabolismo energético das células. Então, como essa substância é produzida a partir da glicose? A partir do acetil-CoA eu posso formar... qual é a pergunta? Não é triglicerídeos. Então, é basicamente isso. A glicose vai transformar em acetil-CoA e a acetil-CoA vai entrar lá para a formação dos meus lipídios. É basicamente essa a resposta. Na de pH tem duas fontes, tanto a transformação lá do oxalacetato em piruvato, tanto pela via das pentose 5-fosfato lá. O ATP também vai ser utilizado na produção normal da célula, né? Então essas substâncias são produzidas a partir daí. E a terceira pergunta é a seguinte: uma mulher de 64 anos teve um infarto e tal, então é uma cardiopata. Então tem placa de ateroma. O que o médico passou para ela? Né? Qual foi os remédios que ela foi administrada? Então ela tinha uma restrição dietética, que é a mais importante de tudo, só ressaltando isso. A administração de niacina e também a administração de estatina, né? Que no caso aqui foi a pravastatina. Como é que vai funcionar? A restrição dietética vai diminuir o aporte de lipídios e colesterol exógenos, né? Então vai diminuir o número de ácido graxo livre na minha circulação, vai diminuir o número de colesterol, e isso impede a formação de placa de ateroma. A niacina reduz o VLDL, também reduz o LDL, diminuindo o LDL sanguíneo, evitando a aterosclerose. E lembra como a niacina faz isso? Ela impede que o lipídio libere ácido graxo, impedindo lá, diminuindo na verdade o MP ciclo do lipídio. Do lipídio não, do meu adipócito, né? Então diminui o MP ciclo do adipócito, impede a liberação de ácido graxo e diminui o VLDL, consequentemente o LDL. E a estatina vai inibir aquela enzima lá que eu falei, HMG-CoA redutase, que é uma enzima responsável, né, a enzima chave na biossíntese endógena de colesterol. Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Estão todos vivos? Meio vivo. Entendeu? É muita coisa para falar mesmo. Ó, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo. Mas eu acho que eu fiquei satisfeito. Eu falei de tudo praticamente e não omiti muitos detalhes não. Ficou bem completo, entendeu? Qualquer coisa, qualquer alteração que vocês acham que eu posso melhorar, né, nessas aulas, porque esse slide aqui, esses slides pretos eu copiei, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um canal no YouTube muito bom que eu vou até recomendar para vocês, que é aquele do Dorival Filho. Não sei se vocês já conhecem, ele dá umas aulas de bioquímica muito boas. Aí Não foi. é um canal muito bom, fica a indicação. É Dorival, qualquer aula que vocês pesquisarem tem lá, ele dá aula muito bem e ele explica direitinho. Aí eu tirava print e copiava os slides dele, né? Aí eu adicionava só alguns detalhes meus. Aí eu fiz mais rápido. E aqui são imagens do livro, o restante, mas o importante é que vocês tenham entendido como é que o processo funciona, né? Desde a síntese, da beta-oxidação, da síntese de colesterol e das lipoproteínas, como é que funciona essa regulação delas, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Só vou tirar um print aqui de vocês rapidinho. E é basicamente isso que eu queria estar falando hoje, tá bom? Deixa eu só pegar aqui direito. Prontinho. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana não, a gente tem aula amanhã também, né? É verdade. Então, até amanhã, tá bom, galera? Tchau, tchau. Amanhã, João. Até amanhã.